Aí nós temos intelectuais, nós temos políticos, nós temos professores, nós temos uma série de pessoas que reflete com sabedoria os acontecimentos e até aponta os motivos dos acontecimentos. A pessoa está fazendo isso, mas a causa da guerra ou a causa da confusão é justamente por causa disso, é por causa de uma pedra, por causa do petróleo, é por causa disso. Então nós estamos vivendo sobre esse caos. Isso dá-se o nome caos. Quando nós não temos o caos, nós temos a ordem. E a ordem, ela trata justamente dos fundamentos dos acontecimentos. Se nós temos uma ordem em que leva as pessoas a praticarem o que é certo, o que é correto, então os acontecimentos a gente já sabe que vai ter uma punição. Mas ninguém está falando sobre punição, ninguém está falando sobre punir as pessoas ao qual comete o erro. Então, a cada dia que passa, essa ordem que constitui, essa ordem que conduz, ela está sendo destruída para ser implantada justamente aquilo que eles querem. Então, Yuri Bezmenov, ele falava sobre isso, destruir a moral, destruir o comportamento, destruir a imagem, destruir o comportamento, para que possa essa pessoa ter como defender ou criar os meios, grupos que possam defender suas ideias. Então as coisas estão justamente vivendo nesse patamar, nessa caminhada, nessa tocada. Nós estamos vendo que os acontecimentos jurídicos e os acontecimentos políticos, eles são completamente desastrosos. Ninguém faz experiência com seres humanos. Ninguém faz experiência social, ninguém faz experiência política, ninguém faz experiência com seres humanos, repito. Mas o que nós estamos vendo é justamente isso, até onde vai o sofrimento ou até onde chega essa causa. Enquanto isso, os prejuízos eles são dados, as vidas são perdidas. Quem vai pagar a vida? Quem vai pagar? Ah, não, mas já morreu, isso aqui já foi perdoado, já é o suficiente. Mas por não ter os fundamentos que rege, que conduz, nós vamos acabar perdoando o criminoso, vamos acabar esquecendo o comportamento político, esquecendo as medidas políticas desastrosas, criminosas, destrutivas que alcançou o povo. Enquanto estivermos discutindo sobre isso, nós estamos a cada dia oprimindo o que nós podemos chamar de ordem constitucional. Eu ouvi tudo para tirar conclusões nas medidas ou mesmo do comportamento de uma pessoa. Então o ex-decano da corte, ele simplesmente disse que o que ocorreu com o Senado Federal em rejeitar uma pessoa insignificante para o cargo é algo escandaloso ou até mesmo grave para a Constituição. Só que eu sabia que Constituição que essa pessoa está vendo. Que Constituição? O que ele está vendo de constitucional nesse país onde o inocente está sendo preso, o inocente está sendo perseguido, onde cria-se os meios fora jurídicas e usa a autoridade jurídica para determinar simplesmente o carimbo se está preso. Ou simplesmente envia ordem ou policiais para que possam essas pessoas cumprir uma ordem que não está justamente dentro daquilo que nós podemos chamar Constituição. Então, nós estamos assistindo isso. Não seria somente esse advogado, esse indicado do Partido dos Trabalhadores ou do Lula, a ser rejeitado, mas a maioria tinha que ser rejeitado, porque nenhum tem competência para isso. E se tem, mostrou-se fraco em obedecer ou ajoelhar-se diante de um sistema que era simplesmente seria acuado se simplesmente essa autoridade tivesse o apoio da nação. Isso tudo tinha acabado, mas permitiram e quiseram que isso viesse a acontecer o que está acontecendo. E entre esses acontecimentos absurdos, nós temos pessoas que se dizem inteligentes, que tomam isso. Eu não tomo nenhuma a ação criminosa fora da ordem constitucional, fora do Estado de Direito, tem que ser punido com crime. Ele tem que ser punido e fechado sobre 7 chaves, sem ter direito a nada, seja ele quem for.
Então é preciso que as pessoas possam dar ouvido àqueles que falam sobre fundamento. Não dê ouvido a quem fala de acontecimentos. Aconteceu, aconteceu. Agora vamos fazer com que as leis e o comportamento e a ordem jurídica possam ser estabelecidas para alcançar esse indivíduo e pô-lo no seu devido lugar, fazendo com que ele venha pagar o crime. Não importa a condição em que ele se encontra, ele pode ser presidente da República, ministro, general, coronel, pode ser quem for, soldado, um varredor de rua, ele tem que pagar pelo crime dele. A ordem constitucional não tem. A ordem constitucional é que conduz à justiça. Essa o guia da justiça e a ordem constitucional. Juiz não tem poder nenhum. Juiz tem o poder da lei. Ele é limitado em cumprir a lei e não determinar fora disso os seus delírios jurídicos e ao ver o uso da loucura sobre o poder que chegou em si. Isso é absurdo. Isso é uma coisa que não pode e não poderia estar acontecendo no Brasil e em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo. Então, para se ver, para se ouvir, para você parar para ouvir uma pessoa falar, observe quais são os fundamentos que ele está falando, para que você possa rejeitar ou assumir. Um abraço a todos. Até mais.